caso seja pra sair de redes sociais. Tenha na nossa lógica binária pelas crianças doadas iniciais. Fibra ótica. Já aceita, você controle se não é como na terra. Por conta da irresponsabilidade do governo, fazendo propaganda para um determinado remédio que resolve, que não resolve, quer dizer, de um senso comum. Queria que você falasse um pouquinho como que se dá esse processo do processo de construção de dados científicos, como que essas coisas vão sendo... Veja, para falar dessa pesquisa do MPT, você já viu a necessidade de cruzar informações e dados para interpretar. E as pessoas entenderem que existe um tempo e que a resposta não pode ser dada imediatamente, ela é muito importante para que a gente consiga entender também a necessidade de manter o distanciamento social, físico, etc. Né? Uma coisa não está separada da outra. Né? A cloroquina, por exemplo, ela foi testada em laboratório, uma condição artificial, e aí ela conseguiu inviabilizar o vírus. Isso não tem nada de nenhuma segurança de que o teste em um organismo vivo vai ter o mesmo resultado. Então, existem vários experimentos que são feitos em laboratórios com variadas drogas, muitas, e que em laboratório dão um resultado positivo. Numa segunda fase, quando esse composto químico é testado em organismos vivos, ele pode dar resultado positivo ou negativo. Mesmo quando ele der um resultado positivo em organismos vivos, quando ele é testado com humanos, ele pode ter efeitos colaterais, ele pode não se adequar à maioria da população, porque tem que levar em conta que um medicamento ele tem que servir para pessoas que têm condições de saúde boas, mas também pessoas que sofrem de outras doenças. Então, ele não vai atender a todos, mas qual é o limite do número de pessoas que esse medicamento consegue atender e vai agir contra o vírus? Porque não adianta ele matar o vírus e matar o hospedeiro junto. Tem que ser as duas, né? Tem que resolver os dois problemas, matar o vírus, mas manter vivo o hospedeiro. Quando sai um resultado desse... Sentido, né? Exatamente, é o hospedeiro humano, né? Uma pessoa que está... Pois é uma pessoa, né? Um ser que amamos, né? Ou que a família ama, enfim. Essa questão de como a ciência, o tempo da ciência e o tempo da sociedade, ela causa muitas confusões. Por isso que, às vezes, os pesquisadores seguram as informações, por exemplo, testou alguma coisa em laboratório, numa situação totalmente artificial. E se soltar a informação num momento que está todo mundo em desespero, ela pode ser muito perigoso. Que acredito que seja o que a gente está percebendo em relação aos medicamentos que estão faltando nas farmácias, as pessoas que precisam fazer tratamento regular e não estão tendo acesso a medicamentos que sempre usavam. A população, uma sociedade mais esclarecida para como funciona esses processos de experimentar, de responsabilidade com a informação, com o dado, né? Seria mais fácil compreender isso, né? E que eu acho que isso, de alguma medida, também nos ajuda a criar algumas confusões. Mas acho que, essencialmente, tem que ficar claro que não há uma resposta simples para uma questão complexa, né? E nós estamos diante de uma questão complexa que se desdobra em vários outros problemas, né? Eu fico pensando assim, do ponto de vista... A gente conseguiu entender, e aí eu acho que todo mundo já entendeu, a relação da pandemia, do impacto dela com a economia. Mas não é só a economia, né? Tem uma série de outros fatores que vai do micro ao macro, né? E isso tem que ficar claro. Nós somos um país que tem um problema sério com a escolarização, né? Com o nível de escolaridade das pessoas. E isso significa mudança na capacidade de compreensão. E também leva a outros saberes, nem sempre positivos, que se disseminam na sociedade. Como, por exemplo, a compreensão da doença mágica ou religiosa, a partir desses aspectos, né? Então, a falta da ciência não é só, na casa das pessoas, não é só em relação a saber identificar um sintoma, ou procurar um médico, ou saber
fazer uso de um medicamento, mas é muitas vezes um desvio para um outro caminho. Tipo, não chegou a hora da minha morte, eu vou morrer quando chegar a minha hora. Isso é totalmente perigoso. E interpretações equivocadas em relação ao tipo de tratamento. Vou fazer um gargarejo de água morna com vinagre. Ou, não, eu não vou adoecer porque eu não tenho pecados, eu sou religioso. Então, são concepções da Idade Média e que elas estão nos nossos tempos porque nós infelizmente, não temos um país que se preocupou com o acesso à ciência. Se as pessoas tivessem um nível de escolaridade um pouco melhor, elas teriam tido acesso à ciência e não existiria esse vácuo entre a ciência e a sociedade. Não quero dizer que a ciência saiba tudo, que a ciência tenha razão em tudo, que a ciência está certa em tudo. A ciência é cheia de dúvidas, ela é a dúvida. É uma dúvida que vai se mudando, que vai mudando ao longo do tempo, que vai se melhorando e que tem que ouvir, sim, as pessoas, mas ela também tem que direcionar as pessoas para outros caminhos quando ela tem comprovações que aquele caminho que está sendo tomado está errado, né? Que ele pode levar à morte. Posso ler meu texto? Pode sim. Porque tem tudo a ver com isso. Por favor. Eu selecionei um texto, eu não selecionei um poema, busquei muito, eu queria encontrar algo que tivesse relacionado ao que eu estou dizendo, mas que eu me identificasse nele também, que eu me sentisse à vontade com o texto. E eu peguei o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que foi publicado na obra Urupês, de 1914. É um dos textos, uma das histórias contadas. Eu resumi o texto, então o que eu vou ler para vocês são algumas partes, e depois eu explico em seguida por que dessa seleção das partes. Bom, Legal. vamos lá. Vamos lá. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba. Maravilhoso epítome de cárie, onde se resumem todas as características da espécie. Pobre Jeca Tatu. Como é bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Sua casa de sapê e lama traz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalham ao João de Barro. Pura biboca de bosquimano. Mobília nenhuma. A cama é uma espipada esteira de pere posta sobre o chão batido. Às vezes se dá ao luxo de um banquinho de 3 pernas para os hóspedes. 3 pernas permitem equilíbrio. Inútil, portanto, meter uma 4ª. Nenhum talher. Não é a munheca um talher? Colher, garfo e faca ao mesmo tempo? No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra e a panela de feijão. Nada de armários ou baús. A roupa guarda no corpo. Só tem 2 parelhas, uma que traz no uso e a outra na lavagem. Os mantimentos, a paiola nos cantos da casa. Inventou o cipó preso na cumeira, de gancho na ponta e um disco de lata no alto. Ali pendura o toucinho, a salvo dos gatos e ratos. Da parede pende a espingarda pica-pau, o polvarinho de chifre, o São Benedito defumado, o rabo de tatu e as palmas bentas para queimar durante as fortes trovadas. Servem de gavetas os buracos da parede. Seus remotos avós não gozavam mais comodidades. O fato mais importante da sua vida é, sem dúvida, votar no governo. Tira nesse dia da arca a roupa preta do casamento, sarjão furadinho de traço e todo vincado de dobras. Entala os pés num alentado sapatão de bezerro, ata o pescoço um colarinho de bico e, sem gravata, rengindo e mancando, vai pegar o diploma do eleitor às mãos do chefe coisada, que o retém para a maior garantia da fidelidade partidária. Vota. Não sabem quem vota, mas vota. Esfrega a pena no livro eleitoral. Ao cabo, segue para a casa do chefe, do galo cívico na testa, o colarinho sungado para trás, a fim de novamente lhe depor nas mãos o diploma. Representa esse freguês o tipo clássico do sitiante, já com o pé fora da classe. Exceção díscolo que é, não venham ao caso. Aqui tratamos da regra e a regra é o Jeca Tatu. Pergunte ao Jeca quem é o presidente da República. O homem que manda em nós tudo? Sim, pois de certo há de ser o imperador.
A sua medicina corre parelhas com o civismo e a mobília em qualidade. Quantitativamente, assombra. Da noite cerebral pirilampejam apogemas, cerotos, arrobes. A rede na qual dois homens levam à cova as vítimas de semelhante farmacopeia é o espetáculo mais triste da roça. No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente, e a inflorescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro abrem a dança dos tangarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionísica em escacho permanente, o caboclo é o sombrio urupê do pau podre. A modorrar silencioso no recesso das grotas. Só ele não sabe, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. E eu escolhi esse texto porque ele fala da desigualdade social e de uma realidade social que era lá do início do século XX e que está presente aqui, num rural que é extremamente heterogêneo e que muitas vezes Desculpa, cortou. Você falou do eleitor, aí que deu cortou. É um eleitor, muitas vezes somente eleitor, e que está completamente despreparado para o que está por vir. Se aquela vida se acomoda daquela forma, ele consegue até se organizar nela, mas as mudanças, elas o agridem fortemente. E é nesse sentido que o coronavírus pode ser, talvez, uma das tragédias mais assustadoras que nós vamos ver em nossas vidas. Nós estamos na Amazônia, no meio rural, num lugar longínquo, remoto, como a ciência gosta de chamar, mas a situação não quer dizer que ela nos salva, que nós estamos salvos, que as coisas não podem acontecer por aqui. O problema está vindo, o problema está chegando. E são essas populações a quem poucos olharam que continuam sendo as mais vulneráveis e que mais podem sofrer com essa mudança e com essa transformação. E tem tudo a ver, né? Lendo o texto, e é isso, né? Uma realidade que certamente tem um impacto muito maior, né, em outros lugares. Eu li outro dia que tem estudos que já concluíram que o vírus pode ficar alguns dias nas fezes, né, de pessoas contaminadas. E aí fiquei pensando nos lugares que não tem esgoto, né, que esgoto a céu aberto, a vulnerabilidade. Hoje eu vi algo das pessoas falando recomendando de como que a gente precisa tomar cuidado ao descartar determinados produtos, porque os catadores, pessoas que colhem latinhas e tal, essas pessoas acabam sendo expostas se a gente desfizer do lixo que nós produzimos de qualquer jeito. Eu vi também um estudo falando que a forma que nós tratamos o nosso lixo ou deixamos de tratar o nosso lixo também é um fator que pode agravar. Quer dizer, então é muito claro de que essa realidade que a gente vive, ela potencializa, amplifica muito mais esse problema, né, que a gente está vivendo. Eu queria assim, meio que caminhando para a gente terminar, não tomar muito seu tempo também, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, indo para um campo mais pessoal, você se deparou com alguma coisa coisa pequena, sutil, que você não dava muita atenção antes e que agora a quarentena te fez falar assim, nossa, como algo singelo que eu às vezes na minha correria não me dava conta? Foram dias de introspecção, dias silenciosos, mas com família também. E o que eu percebi, por incrível que pareça, o que mais me chamou a atenção foi a dificuldade que nós temos em lidar com o tempo. O que me chamou a atenção foi o tempo. Nós só sabemos preencher o nosso tempo, nós não sabemos esvaziar o nosso tempo. Então, os primeiros dias foram muito difíceis nesse sentido, de esvaziar, descarregar, sabe?
descortinar, enfim, abrir para aquilo que não era necessário fazer. Então, nós somos movidos a fazer, a preencher o tempo, né? Esse momento de não ser obrigado a nada e aproveitar o tempo, no caso para mim mesma ou para minha família, caramba, eu já tinha quebrado a cabeça com isso em outros momentos, mas no início da quarentena foi muito marcante. E com certeza eu vou quebrar a cabeça com isso muitas vezes ainda. O mundo que nós nascemos e vivemos, enfim, sempre nos obrigou a muita coisa, né? E em relação às mudanças, o que eu sinto muita falta é viajar. Eu olho até o valor das passagens. Mas, enfim, nós não sabemos se nós vamos ficar 2020 todo nisso, 2021, nós não sabemos quanto tempo. O mesmo se os voos voltarem, ou se, né, se as viagens forem liberadas, não sei será que vai ser seguro, né? Será que eu vou poder fazer? Então, tem um monte de questionamentos que também são pessoais, individuais, né? Olha, eu queria encerrar, mas me permite Claro. tomar mais do seu tempo. É que me ocorreu uma coisa que você falou. Antes você citou um exemplo de malária e tal, e eu me lembro que quando eu cheguei em Alta Floresta, em 89, a gente tinha muitos casos de malária ainda. E eu vi muitas histórias de pessoas que tiveram a doença que se complicou porque tomou remédio de qualquer jeito, ou negligenciou a doença, ou, enfim. Eu conheci pessoas que tomavam cachaça dizendo que a cachaça ia salvar, sabe? E assim, eu acho que é um exemplo que nós temos na nossa memória de Alta Floresta, de quanto que a negligência, que nós negligenciamos, muitas pessoas negligenciaram a malária, que era muito comum, né? Então, a gente tem na nossa memória exemplos de que essa negligência não dá bons resultados, né? E aí eu queria só que você falasse um pouquinho disso, assim, para que a gente não repita que a gente não seja negligente agora, né? Com o problema do coronavírus. E que agora, inclusive, é uma situação muito pior, porque não tem nem remédio ainda, né? Pois é. Se a gente recupera um pouco da história, a malária foi trazida principalmente para os trabalhadores do garimpo, pelos trabalhadores dos garimpos, e aqui existia um mosquito que transmitia o protozoário, que é o agente da malária. E a convivência entre as pessoas, os grupos nas matas, propiciava essa transmissão. Só que naquele momento existia algo que é diferente dos dias de hoje. As pessoas vieram para a Alta Floresta em busca de futuro, em busca de sustento para aquele momento, ou em busca daquilo que seria que daria segurança às suas famílias. Enfim, elas vieram construir a vida, elas eram jovens e elas estavam no início e muitas vezes necessitando daquilo, principalmente os trabalhadores. Nós não estamos mais num contexto em que a gente tem que acelerar a história para a gente poder ter acesso àquilo que a gente deseja. Nós estamos no estágio em que o tempo ele é um pouco mais lento nesse momento, não é mais aquela correria do início. Então, por que colocar em risco a vida? Talvez naquele momento, colocar a vida em risco era o que se a vida já estava em risco? Hoje a vida não está em risco, então nós podemos sim refletir, diminuir algumas coisas. Ah, mas eu não tenho recursos para sobreviver. Você tem um carro? Vende o carro. Vai ficar se expondo? A sua vida vale muito mais que o carro, a sua vida vale muito mais que o trabalho, a vida dos seus filhos vale muito mais do que eles na escola. Então, se nós chegarmos, não é uma questão de fazer loucura. Eu falo para alguns amigos, se nós chegarmos no final do ano, em dezembro, e nós reunirmos nossa família e não estiver faltando ninguém, nós já ganhamos o ano. Porque esse ano é isso, ele é atípico e o que a gente está vivendo é isso. Agora, sobre malária, para finalizar, eu gostaria de fazer um parênteses, que tudo isso que aconteceu nessa região também gerou muito aprendizado para os serviços de saúde. O serviço de saúde daqui já sabe o que é enfrentar uma epidemia. Epidemia local, pandemia global. O contexto local de uma pandemia, que é a epidemia. E eles vivenciaram isso. Nós recuperamos um pouco da história.
já houve quarentena, as pessoas ficavam fechadas, não nas suas casas, mas ficavam fechadas nos seus municípios, que não podiam ter acesso, por exemplo, à Alta Floresta, sem ter um exame que comprovasse que aquela pessoa não era positiva para a malária. Então, o controle já se sabe, o sistema de saúde sabe fazer, e cuidar de como se comporta uma epidemia, uma pandemia, mesmo sabendo que tem várias dúvidas em relação ao coronavírus, mas a região já teve uma boa escola em relação a isso. Então, é algo que pode nos deixar um pouco mais seguro, mas não nos permite sair de casa sem necessidade. Maravilha. Não nos permite ser irresponsável, né? Então, Exato. Assim, é responsável com nós, responsável com as pessoas que nós amamos e responsável com as pessoas que a gente nem conhece, mas é uma responsabilidade que a gente precisa assumir, né? Para fechar mesmo, para não tomar mais seu tempo, queria assim, imagina agora que você tem, sabe, todo mundo está esperando, ansioso para que você fale alguma coisa para eles. Acho que nós estamos convivendo com as famílias, as pessoas da nossa família, talvez de uma forma mais intensa do que todos os tempos. Esse é o momento de nós olharmos essas pessoas, conhecermos melhor essas pessoas, sabermos o que elas têm de brilhante, de espetacular, de vê-los talvez com outros olhos. E se existem conflitos, se existem problemas, agora tem tempo para resolvê-los. E, se necessário, talvez uma mudança de valores sobre a importância do tempo no meio desse contexto todo. E por que a vida um pouco mais para frente não pode ter um pouco mais de tempo? Acho que seria isso. Foi um prazer falar com você, eu agradeço muito de coração e com certeza é um aprendizado, é uma contribuição muito importante. Obrigado mesmo. Espero que nós tenhamos outros momentos. É uma conversa gostosa, leve, enfim, e esse formato que você criou de misturar o que é pessoal com o que é público, né? Com o que é trabalho, com o que é vida, tá muito legal mesmo. Eu desejo muito sucesso. Caso seja passar em redes sociais.